Os videogames constituem a 10ª arte. Só que ao contrário das demais, a linguagem do videogame permite uma experiência na hora de viver uma história muito mais imersiva do que o cinema ou do que a música. Só que tal qual essas outras linguagens, o videogame também está sendo usado pelo marketing na hora de contar as próprias narrativas. E isso acontece por meio dos advergames. Na aula de hoje eu vou falar sobre o que são os advergames e como construir um bom advergame. Isso é um conhecimento muito importante para você que trabalha com marketing ou para você que desenvolve jogos, ou também para você que apenas quer saber mais sobre o mercado. Mas antes da gente já partir para o conteúdo, deixa só me apresentar antes, que eu acho que isso é bastante importante, para que você possa entender quem é que está falando sobre advergames contigo, né? Eu sou Luiz Gabriel Brown, eu já tenho 10 anos trabalhando com comunicação e com tecnologia. Desses 10 anos, 4 são na área do EAD, na educação à distância. Atualmente eu gerencio e crio estratégias de marketing para 3 startups e sou um diretor da High Score Gamer Marketing, que é justamente um hub de comunicação que visa conectar o público gamer com marcas e instituições. Lá, entre o nosso polo, entre a nossa gama de serviços, um deles é justamente a criação dos advergames. Mas o que são os advergames? É meio óbvio, eu sei, mas advergames são a junção de duas palavras, advertising e games. Advertising em inglês quer dizer anúncio, mas para que a gente possa conversar um pouco melhor, pode pensar nessa parte de anúncio como marketing. Então, os advergames são quando o marketing encontra os videogames. É importante, para que a gente entenda o que constrói um bom advergame, entender o que é marketing. Para isso já existe uma faculdade inteira, então eu não vou resumir 4 anos em 4 minutos. Mas dando uma noção bem geral do que é marketing, tem um professor universitário norte-americano que já tem seus 90 anos, que é um grande guru do marketing, o Philip Kotler. Eu vou ler o que é a definição de marketing para ele. Eu estou dizendo que eu vou ler porque numa dessa eu erro uma vírgula, uma palavra, alguma coisa e de repente, que esse aí não sabe nada de marketing. Então eu vou ler para vocês. Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo, gerando lucro. Isso é o marketing. É uma definição muito bonita e eu não quero jamais ir contra esse guru, que inclusive já li muito conteúdo bom dele. Mas eu vou tentar trazer um exemplo um pouco mais do nosso cotidiano. Pensa marketing. Marketing, se houvesse uma tradução em português, seria meio que mercadando, né? O ato de mercadar. Ainda bem que tem algumas palavras que a gente não traduz. Mas pensa na sua cabeça num mercado público ou numa feira municipal. Um dos dois deve ter na sua cidade. Dentro desse mercado existem dezenas de barraquinhas, de stand que vendem seus produtos. Muitas vezes você tem stands que vendem as mesmas coisas, tem stands que vendem são a única barraca, o único stand naquela feira que vende esse determinado produto. Independentemente disso, embora isso seja um fator importante também, várias questões são importantes na hora daquele profissional vender o produto dentro desse mercado, dentro dessa feira livre. Então, quais produtos ele vai vender, por quanto que ele vai vender, como é que vai ser a forma dele tratar o cliente, se vai ser mais grossa, mais ríspida, ou se vai ser mais carinhosa, se vai ter uma pessoa atendendo, 2, 3, se você vai preferir por produtos que às vezes possam seduzir as crianças ou seduzir os pais. Até mesmo a própria localização da barraca, do stand, dentro do mercado, dentro da feira, é essencial para as vendas. Será que é importante você estar mais perto da porta? Será que você é importante estar no meio? Depois que alguém, ele vai passar por certos stands, quando chegar no meu vai ficar com fome, alguma coisa assim? São questões importantes de mercado. E a resposta para todas essas questões, esse conjunto de estratégias, esse conjunto de respostas, é o marketing. Agora que você já entendeu o que é o marketing, com essa minha explicação bem breve e geral, vou também dar uma explicação breve e geral do que são os videogames. Os videogames, como o nome já sugere,
também a junção de duas coisas, vídeo, da linguagem audiovisual, né, da mistura, como diz o nome, do áudio e da imagem, com os games, com os jogos. Isso geralmente acontece por conta de aparelhos eletrônicos. Do Candy Crush, ao Mortal Kombat, ao FIFA, ao grande Pac-Man, todos esses são considerados videogames. E o que torna a linguagem do videogame muito mais imersiva do que a do audiovisual, por exemplo, é que você consegue criar a sua própria história dentro de um videogame. Por mais que todo game tenha uma narrativa ou uma história pré-concebida pelos criadores, ainda assim você consegue tomar decisões dentro de um videogame. Isso não é algo que acontece, por exemplo, em filmes. Vamos pegar como exemplo o Pokémon. O Pokémon tem uma narrativa, tem uma história, cada edição tem uma história diferente, mas segue o mesmo princípio. Você monta um time de até 6 Pokémons e você vai derrotando os líderes de ginásio, uma equipe inimiga, até chegar à grande Elite 4 e se tornar o campeão da região daquele jogo. Por mais que exista já essa narrativa, você saiba que você vai encontrar isso, você toma uma série de decisões no decorrer do jogo que vão tornar toda a experiência do jogo muito particular para você. Isso é do tipo, quais Pokémons vão formar parte do seu grupo de 6 Pokémons? Né? Quais você vai capturar no decorrer do jogo? Você vai atrás de todos ou você só vai atrás do mínimo ali? Então, esse que é o grande negócio do videogame que torna uma arte, uma linguagem tão diferente das demais. Você consegue contar a sua própria história. Muito bem, agora que a gente explicou o que são esses dois conceitos-chave dos advergames, o marketing e os games, dá para entender mais fácil o que é um advergame na prática. É um game que está ligado a uma estratégia de marketing. Isso é meio óbvio. Ah, então se eu estou jogando um videogame e de repente aparece a marca de algum anunciante, isso é um advergame? Não. Você pode estar jogando um jogo de corrida, que você quiser, Need for Speed, Gran Turismo, etc. Você pode estar jogando aquele jogo e de repente vai aparecer a marca de um carro. Isso não faz com que o jogo todo seja um advergame. Isso é o que a gente chama de in-game advertisement. Agora que deu para entender o que é um advergame, a gente tem que se perguntar o que faz, como é que é um bom advergame. Então, um bom advergame ele deve servir a esses dois conceitos chaves que eu falei, o marketing e os games. Um bom advergame serve a uma estratégia, a um propósito do marketing, tá? E tem que ser também, obviamente, um bom jogo, um bom videogame. Eu vou citar aqui alguns dos propósitos do marketing, alguns dos objetivos do marketing, aos quais os advergames podem servir, só para que juntos a gente possa fazer esse trabalho de imaginação para tentar entender como que a gente usaria um jogo para chegar próximo desse propósito. Por exemplo, um objetivo pode ser vender mais. É um objetivo justo, está totalmente ligado ao conceito do marketing. Sabe como antigamente você jogava um jogo ali no fliperama e se você morria, ele pedia para você inserir mais uma ficha? Você pode criar um jogo, por exemplo, que quando o usuário, quando o jogador está lá e ele morre, para que ele possa jogar de novo, ganhar mais uma vida, etc., ele precisa deixar um contato dele, um e-mail, um telefone. Isso faz com que o jogador se torne um lead, lead é um termo no marketing para cliente em potencial. E aí, esse contato vai para uma base de leads do marketing, que aí vai saber como tratar melhor. Pode ser mandando e-mail marketing, passando a mão no telefone, oferecendo aquele produto. Um outro objetivo é você aumentar o awareness, aumentar a visibilidade da empresa. Poxa, as pessoas gostam de jogar videogames. Então, se você cria um bom videogame, um videogame legal, bom, a gente vai falar mais pra frente o que constitui um bom videogame. Mas se você cria um bom videogame e você tem usuários ativos e lá aparece o logo de uma empresa, essas pessoas tendem a conhecer a sua marca, criar uma certa empatia, criar um carisma. Isso pode ser feito tanto com pessoas de fora da empresa, clientes, leads, etc., como também pode ser feito dentro da própria empresa. Você pode criar processos de onboarding de profissionais por meio de videogames, que é uma forma muito mais interativa, até nova, interessante de você receber alguém, do que só às vezes passar planilhas de Excel. Um terceiro objetivo, que pode ser o propósito de um advergame,
pode ser justamente você educar o mercado acerca de algum conceito. Mas a gente vai ver isso mais para frente no case que eu vou trazer aqui para a gente discutir os advergames. Muito bem, você definiu qual que é o propósito, o objetivo do seu advergame. Por que você está criando um advergame? Olha, eu estou criando porque eu quero mais leads, quero educar o mercado, quero engajar os clientes. Tudo bem, você definiu um propósito. O caminho para você fazer esse propósito se tornar realidade num advergame sempre é construir um bom jogo. O que a gente pode dizer é que são 3 pilares que constituem um jogo, um game. É a narrativa, o design e a jogabilidade. Se você consegue fazer esses 3 pilares, construir esses 3 pilares de uma forma eficiente, você vai acabar garantindo um bom jogo. A narrativa é meio óbvio, mas é a história do seu jogo. Em que mundo, em que universo, em que história que o teu jogador, que o teu gamer, ele vai emergir? Do que ele vai ceder tempo da vida dele para se relacionar? A arte é o design do jogo, são os gráficos. Você está vendo aqui o Kai. Eu vou falar um pouco do Kai mais para frente, mas você tem que criar um jogo que as pessoas queiram continuar jogando, que tenha um design que seja atraente aos olhos e que tenha a ver com a narrativa. O terceiro pilar é a jogabilidade, que é justamente a forma com que o teu usuário, o teu jogador, vai se relacionar com esse mundo que você criou, com essa narrativa que você construiu, com essa arte que você fez. Tudo isso é a jogabilidade. Vai ser uma jogabilidade fácil ou não, algo que a pessoa consiga entender na hora? Ele vai poder se movimentar apenas da esquerda para a direita, ou vai ser um jogo que ele pode correr para todos os lados? Eu vou definir um limite de um mapa, né? Eu vou definir um caminho por onde ele pode caminhar, ou é um mundo aberto? Ele pode ir, sei lá, até um Blue Hell. De novo, tal qual com o marketing, longe de mim querer aqui trazer explicar tudo sobre jogabilidade. Não vai dar tempo. Mas eu posso falar um pouco sobre os tipos de jogo que existem. Então, tipos de jogos que existem. Jogos de ação, jogos de aventura, jogos de corrida, jogos de luta, jogos de tiro. Todos esses são gêneros bastante estabelecidos, que mesmo a pessoa que nem joga tanto, que nem é tão gamer, essa pessoa vai conhecer esses gêneros, certo? Então, na hora que você for escolher a história que você vai contar, com o design que você vai construir, com a jogabilidade, isso tudo tem que estar dentro do teu propósito do marketing. E se você criar um bom jogo que tem a ver com o teu propósito de marketing, você terá construído um ótimo, um excelente advergame. E agora vamos para um case nosso, case brasileiro. Primeiro a gente tem que pensar num problema, numa situação. As empresas, as marcas tradicionais precisam se mostrar conectadas com a sociedade 5.0, que é a sociedade que nós vivemos. Uma marca, uma empresa tradicional não pode mais se mostrar alheia a causas humanas, a causas de desenvolvimento, sustentabilidade, igualdade, enfim. As marcas precisam disso. Só que nem sempre é muito fácil de fazer isso. Para isso, então, existe a Gamifica. A Gamifica é uma empresa que desenvolve videogames ligados às ODS. As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São guias para que o mundo se torne, de fato, um lugar melhor, mais saudável para todos. Os games desenvolvidos pela Gamifica visam conscientizar o jogador, o gamer, o usuário, de atitudes que ele pode tomar para que ele consiga caminhar em direção ou construir uma sociedade mais saudável e mais humana. A gente sabe que a linguagem do videogame é mais imersiva, é o que eu falei até agora. Portanto, não existe uma forma melhor de você conscientizar o teu público do que com videogames. E isso é algo que interessa muito a essas empresas, essas marcas tradicionais que têm dificuldade de retribuir para a sociedade, de retribuir para as pessoas tudo que elas fizeram para a construção dessa marca, dessa empresa. Afinal de contas, é importante que as empresas e as pessoas caminhem juntos em direção a essa sociedade melhor. É um modelo de negócios chamado B2B2C. A Gamifica
ela vende para a empresa, ela vende para essa marca consolidada, mas o que interessa é que o C, que é o consumidor, que é o usuário, que é o gamer, que ele se relacione com esse produto criado em conjunto. Deu para entender o modelo de negócios da Gamifica? É o desenvolvimento de advergames, com o objetivo, com o propósito de educar um público-alvo, de educar as pessoas sobre um tema extremamente importante, que são as ODS. E quem banca isso, quem faz com que isso aconteça, são empresas, são marcas. Tem um jogo da Gamifica cujo objetivo é divulgar, é propagar os ideais ligados à ODS de uma vida saudável. Então, no decorrer do jogo, no decorrer desse advergame, o usuário tem que descobrir esses conceitos, essas noções, essas pequenas atitudes que ele pode tomar no dia a dia para que ele possa construir uma vida mais saudável para ele mesmo e para os outros. Esse é o objetivo, esse é o propósito desse advergame. E como é que a gente serve esse advergame? Construindo, montando um bom jogo. E como é que a gente chega a esse bom jogo? Garantido com que os 3 pilares sirvam ao propósito, que os 3 pilares sejam bons, que é a narrativa, a arte, o design e a jogabilidade. Esse game desenvolvido conta a história de um alien, o Kai. O Kai que está aqui, ele vem para a Terra, que ele é um estudante de relações interplanetárias e ele é apaixonado pela cultura terráquea. E ele vem para cá para tentar entender um pouco mais sobre como é o dia a dia e como é que se constrói uma vida saudável na Terra. E a pessoa que vai ajudar ele a isso é você que está jogando esse jogo. E a narrativa é que no decorrer do dia, vocês passem um dia juntos e nas pequenas atitudes, nos pequenos caos do dia a dia que interessarem ao Kai, vocês possam debater sobre a vida saudável. E o Kai vai questionar com coisas que ele leu, que ele estudou, que talvez o usuário não esteja fazendo ou esteja fazendo e possa melhorar. A arte do jogo, o design do jogo é muito legal, porque segue um visual meio clássico de videogame, meio arcade, é algo que as pessoas batem o olho e já logo remetem a videogame. É algo muito importante para esse game da Gamifica, porque é o primeiro jogo deles. Então, logo o usuário, o jogador tem que bater o olho e saber com o que ele está indo, que linguagem que ele está indo tratar. E a linguagem do videogame. Esse visual, essa arte mais simples, tem tudo a ver com a jogabilidade. É um jogo de perguntas e respostas. Você vai conversando com o Kai, ele vai te fazendo perguntas, você responde e com base nisso vocês vão interagindo. Então, como é uma jogabilidade simples, faz todo sentido que o visual, que a arte, o design sejam todos muito clássicos, para que logo no começo o usuário, o jogador, o gamer, saiba o que ele está indo encontrar. E além desses 3 pilares, ainda tem uma recompensa ao gamer, ao jogador no final do jogo, que ele ganha uma NFT, que é o Non-Refundable Token. Você talvez já tenha visto esse conceito por aí. Pois é, você ganha uma NFT no final desse jogo. E, dentro desse modelo de negócio da NFT, às vezes a empresa pode entrar junto como parceira até nessa última etapa da NFT, desenvolvendo NFT ou garantindo com que o valor daquele Non-Refundable Token tenha algo a ver com a sua marca, com o seu produto, que o usuário ganhe algum brinde, algo nesse sentido. E a junção desses fatores, que é um modelo de negócio importante, propósitos claros, bem definidos, que são necessários, junto de um bom jogo que leva em consideração esses 3 pilares, fazem com que esse game desenvolvido pela Gamifica seja um ótimo, um excelente exemplo de advergame. E essa foi a nossa aula. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais do que são os advergames, o que constitui um bom advergame, e quem sabe até ter acendido uma chama, ter sido uma faísca aí de um desejo de construir o seu próprio advergame, que pode ser muito bom. Eu queria agradecer ao Instituto Gaming in Leadership pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer falar sobre advergames, sobre o mundo gamer e ainda mais nesse contexto muito bom do Instituto. Deixo aqui também os meus contatos, caso você queira vir falar comigo sobre advergames, sobre o mundo gamer, sobre marketing. Eu estou mais do que aberto, é sempre um prazer e vai ser muito legal saber que eu estou conversando com um aluno do Instituto Game Leadership. Eu sei que o papo já vai ser mais qualificado. Tá bom, gente? Até a próxima!